Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos fortaleça, Deus nos perdoe, Deus tenha misericórdia de você, de mim e de todos nós. Amém? Tem uma passagem na Bíblia que diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, né? Eu vou falar de mim. Eu quero fazer essa pregação para mim. Se servir para você, irmãos, amém. Eu creio que serve para todos nós. Eu creio que vai servir para todos nós. A palavra do Senhor, aqui no livro de Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim, ó, o título dessa mensagem é A Santidade Cristã Oposta à Dissolução. Nós vivemos um tempo, irmão, aliás, toda a vida nós precisamos e dependemos de Deus. Mas às vezes nós não reconhecemos. Você sabia que tem pessoas que só percebe que depende de Deus quando ela está doente, quando ela está mal, quando as coisas para ela parece que ela está do fundo do poço, né? E eu quero levar essa palavra até você porque ela já foi enviada por Deus até a mim. Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim, isto, portanto, digo, e no Senhor, testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quem são os gentios? Os gentios é aqueles que não é da nação de Deus, que não é da família de Deus, ou do Senhor Jesus, ou da família cristã. Como é que anda os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Obscurecidos de entendimento, ou seja, não consegue ter entendimento. Obscurecido de entendimento, alheio ou alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela natureza do seu coração. Então aqui nós podemos ver que a nossa natureza, ela é pecaminosa, ela é enganosa, o nosso coração nos engana, né? Os quais, tendo se tornado insensíveis e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, ou seja, os quais, versículo 19 de Efésios 4, os quais, tendo se tornado insensíveis e se entregaram, ou seja, a pessoa que é muito insensível às coisas de Deus, ela é sensível às coisas do diabo. Então diz assim, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução
para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A impureza, irmão, ela vem de uma insensibilidade das coisas de Deus. O pecado vem da insensibilidade das coisas de Deus. Aí diz assim, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Ou seja, não foi assim que aprendeste com Cristo, né? Irmão, nós não aprendemos com Cristo o caminho da vaidade, da luxúria, do egoísmo, da avareza. Aliás, se nós olharmos o que Cristo nos ensinou, o que Cristo, os apóstolos, nos ensinou, nós não vivemos esse evangelho, o qual nós aprendemos com Cristo e com os apóstolos, né? Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. E se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruído, segundo é a verdade em Cristo. No sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Olha, no sentido em que quando no trato passado, ou seja, no mundo passado, vós despojei do velho homem, que se corrompem segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aqui fala muito entendimento, né? Por que fala muito entendimento? É porque o Espírito Santo nos faz ter entendimento, nos orienta a ter entendimento, nos ensina a ter entendimento. E vos revistais do novo homem, ou seja, e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão, procedentes da verdade. É muito forte isso aqui, irmão. Eu quero frisar mais uma vez que essa mensagem veio para mim, primeiramente. Deus está me fazendo um alerta nessa palavra. E eu vou me esforçar para que eu possa seguir e me revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão, procedentes da verdade, né? Procedente da verdade. Irmãos, cadê esse evangelho de hoje? Cadê? Né? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Eu quero dizer para você que o entendimento é algo muito importante que Deus nos proporcionou. Eu quero que os irmãos façam dessa mensagem um culto dentro do seu lar. Um culto dentro do seu lar. Você que está aqui me escutando, eu tenho certeza que de repente você pensa assim, olha, eu estou dentro de uma congregação, eu estou aparentemente buscando Deus, mas no fundo, eu estou buscando apenas o que Deus tem, o que Deus tem de bom. Então a palavra do Senhor diz, vos renoveis no espírito do entendimento, e vos revestir ou revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão, procedentes da verdade. É a verdade, irmão. Nós temos que se revestir com espírito de entendimento e de retidão, de justiça, que foi criado por Deus, né? Por exemplo, quando Deus fez Adão sem nada de mal, sem doença, sem rancor, sem briga, sem contenda, sem nada que pudesse sujar a imagem de Adão. Mas quando veio o pecado, por isso que a Bíblia diz que o pecado engana e o pecado destrói. O pecado engana e o pecado destrói, né? Então a palavra do Senhor diz que nós devemos se revestir do novo homem,
criados segundo Deus. Criados segundo Deus. Diga graças a Deus, você que me escuta. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão, procedente da verdade. Agora nós vamos para o versículo 25 de Efésios 4. Por favor, escute bem, entenda bem para Deus te abençoar. Exortações à santidade. Eu quero dizer para você que palavras de prosperidade, palavras de cura, de transformação de família, né? Ou união de família, não se resume em obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Exortações à santidade. O que é obedecer a palavra de Deus? É procurar ser santo, né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Posso repetir? Você que me escuta, você que me assiste, você que participa desse culto, né? Um culto dentro do seu lar, você pode considerar isso, porque independentemente da palavra, se é uma palavra rápida, se é uma mensagem de 30, 40 minutos, 10 minutos, a palavra ela transforma a vida, ela cura, ela liberta, ela salva. Diz assim, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, irá. O que é irá? Irá é você ter momento de fraqueza, de você ficar chateado, com raiva, mas você não pode pecar, blasfemar, né? Falar palavras que vai fazer você pecar. Então, irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Escute bem. Essa palavra aqui é muito forte, irmão. Aqui de Efésios capítulo 4, versículo 28, né? Primeiro o 27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Ao 28 diz assim, aquele que furtava, o que roubava, não furte mais, não roube mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Você vê que a Bíblia não está dizendo assim, ó, aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe para que você fique rico, para que você possua muito, para que você tenha muitos patrimônio, para que você venha ter muitos bens, muitas casas, muitos carros, várias contas bancárias, talão de cheque, para que você venha ter milhões na sua conta. Não, a palavra do Senhor diz aqui, ó, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmão, essa palavra ela é para mim também. Não pense você que essa palavra é só para você. Essa palavra é para mim. Ela é para mim. Escute. Antes trabalhe com suas próprias mãos, para que tenha com que acudir ou ajudar aos necessitados. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, assim e sim unicamente o que for boa, para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira,
e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia, toda malícia, toda malícia. Assim, longe de vós toda amargura, cólera, né, que é pecado, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros, benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui no versículo 5, né? Nós vamos ler depois. Eu simpatizo muito pelo Velho Testamento, não estou dizendo que eu não amo, não gosto do Velho Testamento, mas o Novo Testamento é o caminho da redenção. O que diz redenção? Libertação, salvação. É no Senhor Jesus que nós somos perdoados. É no Senhor Jesus que nós somos transformados, né? Então, aqui no versículo 31, diz: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e também assim toda malícia, né? Não temos que ter maldade. Nós não temos que ter maldade, nós não temos que ter malícia, nem com homens, nem com mulheres, nem com jovens, nem com moça jovem, com ninguém. A Bíblia nos manda vigiar, vamos vigiar. Porque se nós vigiar, nós vamos estar em oração. Então eu amo, irmão, a palavra do Senhor, principalmente o Novo Testamento. Eu gosto do Velho Testamento. Mas Jesus, a palavra do Senhor diz, se não me engano, aí em Romanos, que se a velha aliança fosse sem defeito, não carecia de uma nova. Então a nova aliança não tem defeito. Por quê? Porque a nova aliança foi feita entre Deus e Jesus. E a velha aliança foi feita entre Deus e Moisés. Então, a nova aliança, ela não tem defeito. A nova aliança é Jesus. Nós temos que estar focado em Jesus. Então, eu quero voltar aqui para o versículo 23 do capítulo 4, né? Nós estamos levando você um conhecimento da palavra. Aqui no capítulo, no versículo 23 de Efésios 4, diz assim: e vos renovais no espírito do vosso entendimento. Irmão, não adianta eu querer ser um cristão sem entendimento. Porque se eu não tenho entendimento, qualquer hora eu vou ser enganado pelas a vaidade do mundo, pelas coisas pecaminosas desse mundo, né? Então vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, né? Ou seja, esse homem, Deus fez Adão sem pecado, mas esse homem segundo Deus, nós podemos se espelhar em Jesus, que é a nova aliança, é o Deus ressurreto, sem pecado, e vos revistais do novo homem, né? O novo homem é Jesus, né? O novo homem que foi encarnado, né? Lógico que quando Deus fez Adão um homem totalmente santo, ou seja, santo de quê? A Bíblia diz que santo é separado para Cristo e livre do pecado. Então, Adão era um homem santo, né? Mas se vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, é Jesus, em justiça e em retidão, procedentes da verdade. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar, versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, que furtava, não roube mais, não furte mais, antes trabalhe segundo ou fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for bom, ou que for boa, para edificação, conforme a necessidade,
e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais ou não entristeça o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, o qual fosse selado para o dia da salvação, da libertação. Longe de mim, longe de vós, versículo 31 de Efésios 4. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Amém? Brevemente eu quero ler aqui no capítulo 5 de Efésios, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida na santidade, né? Hoje em dia, parece que nós estamos vivendo um evangelho diferente daquele que Cristo nos ensinou. Parece que nós estamos vivendo um evangelho diferente daquele que os apóstolos nos ensinou. Ou seja, ensinou o povo daquele tempo e naturalmente deixou para nós aprender nos dias de hoje, né? Muitos estão vivendo na mentira, na vaidade, na luxúria, na lascívia, no egoísmo, no desejo, né? Excessivamente de possuir, desejos grandes para possuir, desejos. Hoje as pessoas só têm ido na casa de Deus ou têm se tornado um cristão, entre aspas, porque eles vão através dos problemas, das necessidades, e alguns dizem: eu me converti a Deus, eu me converti a Jesus, hoje eu sou um cristão, mas ela não é um cristão ou uma cristã, ela apenas foi para Jesus pela necessidade, pelaquilo que ela precisa. Isso não é ser cristão, até porque Paulo dizia que ele era escravo e algemado pelo evangelho de Cristo. O que é escravo? Escravo não tem direito a nada, apenas de servir, né? E algemado é preso pelo evangelho de Cristo. Não quer dizer que nós não vamos possuir nada. Não quer dizer que nós não vamos ser curados. Não quer dizer que nós não vamos ser agraciados por Deus ou receber de Deus aquilo que o nosso coração precisa, aquilo que a nossa vida precisa. Não, não é isso. Deus, Ele pode abençoar a sua vida e a minha vida. Agora, isso vai vir dentro da vontade, do tempo, da hora e do momento de Deus. O nosso dever é obedecer. O nosso direito é obedecer. Se nós obedecer, Deus vai achar graça de nós. O que é achar graça? Ele vai ser feliz em contemplar, em olhar para você e dizer assim: olha, Maria, Joaquim, fulano, Beltrano, Cicrano, tem um prazer em me agradar, tem um prazer em fazer a minha vontade, né? Então aqui no versículo 1 de Efésios, que nós vamos ler no futuro, diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Sede imitadores de Deus, como filho amado. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, escute bem, irmão, deixa eu dizer para você, todos nós que se diz ser cristão, nós temos que ser um dizimista, um ofertante, um colaborador da obra de Deus, da obra missionária, né? Mas não é isso que vai levar você ao céu. Não é isso que vai fazer você ser uma pessoa feliz na presença de Deus. Lógico que a obra de Deus, ofertar, dizimar, faz parte de um princípio de um... Eu não digo de
de uma lei, mas de uma expressão de amor para manter a obra de Deus em ativa, né? Mas é a minha santidade, é eu fugir do pecado, né? Olha, irmão, não pense você que você está agradando a Deus apenas preocupado. Eu vou fazer uma campanha, uma corrente. Não, isso não tem princípios bíblicos. Agora, quando eu ando em amor, aqui no versículo 2, versículo 1 de Efésios 5, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como foi que Jesus fez? Se entregou a Deus como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Em aroma suave, né? Aquele aroma suave, agradável. Então, não se ilude, irmão. Você que me escuta agora através dessa mensagem, você de longe, você de perto, não se iluda. Ah, não, eu vou fazer isso porque assim eu vou ser salvo. Não. Quando você dizima, oferta, você está cumprindo a palavra de Deus. Mas o que Deus quer de você, acima de tudo, é que você venha ser uma oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, ou seja, o seu corpo físico. A nossa maior oferta que nós damos a Deus é o nosso corpo físico. O que é o nosso corpo físico? Por exemplo, o nosso corpo, a Bíblia diz que é um edifício, né? É uma casa. Jesus disse que o nosso corpo é uma casa, né? Quando ele fala daquele demônio que saiu do corpo, né, daquele homem demoniado, Jesus ele faz uma comparação, que o demônio sai do corpo do homem, vai por lugares áridos, porém não encontrando um lugar, ele volta para a mesma casa de onde ele saiu. E de onde ele saiu? Do corpo humano. Então Jesus diz que o nosso corpo é uma casa. E o que é casa? Casa é lugar de moradia. A casa é um lugar de moradia. Ou seja, Jesus disse que o nosso corpo é uma casa, né? Ele falou isso quando aquele demônio, aquela legião de demônios saiu do corpo do homem. E ele disse que o demônio foi para lugares áridos procurando repouso, porém não encontrando, volta para a mesma casa. De onde ele saiu? Do corpo do homem. Volta para a mesma casa e encontrando vazia, varrida e ornamentada. Ele volta e traz mais 7 demônios piores do que ele. Então, a nossa vida é uma casa. Ou habita, o nosso corpo é uma casa. Ou habita o Espírito de Deus, ou os espíritos do diabo. Jesus mesmo falou isso. Então, nós somos uma casa, nós somos um templo. Então, quando Paulo disse assim, ó, andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, ele está dizendo o quê? Sacrifica a sua vida, sacrifica o seu corpo. Você sabe, irmão, que uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje, eu acredito que toda a vida foi, é sacrificar o corpo do pecado, né? Ou seja, quando você se desvia do pecado, da lascívia, da idolatria, da prostituição, do adultério, quando você se desvia do egoísmo, da avareza, dos desejos excessivamente de possuir, quando você se desvia do orgulho, da prepotência, da soberba, você está o quê? Você está sacrificando, ofertando a Deus em aroma suave. Não adianta você dar oferta alta, dízimo alto, mas não sacrificar a sua vida, não sacrificar o seu corpo físico, porque o que vai te salvar é o sacrifício de oferta sacrificada a Deus do nosso corpo. Peraí, eu roubava, eu não vou roubar mais. Isso é sacrifício a Deus, é oferta a Deus em aroma suave. Eu me prostituía, não vou me prostituir mais. Eu adulterava, não vou adulterar mais. Eu vou me esforçar, né? Eu roubava,
Eu enriqueci às custas de funcionário, de patrão, às custas dos outros, né? Então agora eu vou largar isso. Não foi assim que Zaqueu fez? Quando Jesus foi na casa dele, ele renunciou, ele devolveu tudo que ele tinha roubado dos outros e ainda dividiu os seus bens com os outros. Isso é sinônimo de sacrifício, de oferta suave, aroma e suave a Deus. Essa é a verdade, irmão. Ah, não, eu estou na igreja, eu estou prosperando, Deus está comigo. Não, porque a Bíblia diz que os ímpios também prosperam, que o sol nasce para todos. Diga amém? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós temos que focar a nossa vida em santidade. Então eu quero dizer para você que essa mensagem foi diretamente para mim. Foi diretamente para mim. Deus está me alertando. Se você quer ter um ano de 2021, ou anos vindouros, né? Ou dias vindouros, abençoado na presença de Deus, obedeça, acate, né? Acata as ordens de Deus. Obedeça princípios de Deus. E eu tenho certeza que Deus, ele vai te abençoar. Amém? Você pode ler essa mensagem em Efésios capítulo 4, versículo 17 até o versículo 32 de Efésios 4 e o versículo 1 e 2 de Efésios 5. Porque lá na frente nós vamos dar continuidade a essa palavra. Diga graças a Deus e que assim seja. Amém? Que Deus abençoe e seja todos agraciados por essa palavra.